Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém, amados, amém. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Os discípulos ali estão querendo saber sobre os acontecimentos futuros, sobre quando virá o fim das coisas. E o Senhor vai falando para eles. Em Lucas 21, a partir do verso 8, diz: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e afirmando, chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou, uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. São apenas alguns registros do que Jesus diz que vai acontecer no final dos tempos. Coisas que nós vemos, constantemente acontecendo, e talvez o coração de muitos tenha ficado apreensivo ontem, com os Estados Unidos entrando para defender Israel, contra o Irã. E o Irã hoje já tem uma reunião marcada com o presidente da Rússia. Coisas que estão acontecendo, guerras que estão sendo travadas. Diante disso tudo, muitas vezes o nosso coração fica apreensivo, A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, nem lá e nem aqui, porque uma guerra, quando acontece, ela alcança todo o planeta, Todas as pessoas que estão envolvidas de qualquer forma, seja financeira, econômica, religiosamente, e tudo isso vai acabar afetando preocupações, medos, anseios, dúvidas, podem vir tomar o nosso coração. Mas o Salmo 97, no verso 1, diz que o Senhor reina, e é isso que traz paz ao nosso coração. Independente das guerras, independente disso que acontece, por causa daquilo que acontece dentro do coração humano, que o Tiago vai dizer isso, que as guerras que acontecem, por causa das paixões que guerreiam dentro da gente, que vem para fora, em busca de poder, de dinheiro, de conquistas, de controle. Mas tudo isso está nas mãos do Senhor, que reina desde eternidade a eternidade. E quando ele disse isso aos discípulos, ele fala para eles que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não vai ser o fim. E outras coisas vão acontecer, mas a gente pode guardar o nosso coração no Senhor, ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, está no controle dessa história, destas guerras. Ele não perdeu o controle de nada disso. Assim como Ele também não perdeu o controle das nossas vidas. Que muitas vezes nós chegamos num domingo a este lugar de encontro, de comunhão, com o coração às vezes angustiado, preocupado, ansioso. E o Senhor tem tanto a falar conosco. E às vezes a gente vem e vai embora do mesmo jeito, porque nos preocupamos tanto, nos ansiamos tanto por algumas coisas que não valem a pena. E o momento que o Senhor fala com a gente não dá atenção a Deus, porque a gente está preocupado com outras coisas. Lembre-se que o Senhor reina. Ele reina sobre a sua preocupação, sobre a ansiedade do teu coração, sobre os medos e anseios e dúvidas da sua alma. Ele reina sobre tudo isso. Você só precisa entregar aos pés do Senhor, transformar este medo, angústia ou dúvidas em oração. Transforme isso numa oração ao Senhor e descanse o seu coração. Deixe que Ele está cuidando de todas as coisas. Quero te convidar a orar, a transformar isso tudo numa oração agora, colocando no altar do Senhor e permitindo que o Espírito Santo poderoso do Senhor fale ao seu coração, à sua alma, e traga a paz que excede todo o entendimento para reinar também dentro de você.
Senhor, louvado seja o teu nome. Nós somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Deus, de estarmos aqui reunidos em teu nome e por tua causa, para louvar, para adorar, para ouvir a tua voz e sentir a tua presença, para compartilhar com os nossos irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem abençoado em nossas vidas. A tua palavra, o próprio Jesus, o Senhor já nos alertou sobre todas essas coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Mas isso ainda não é o fim, ainda não é o momento. Muitas coisas ainda hão de acontecer, mas o nosso coração permanece no Senhor que reina sobre os céus e terras. Nós descansamos a nossa alma no Senhor, que tem o controle de tudo e de todos nas suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor para curar, para libertar, para sarar, para salvar. Louvado seja, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã e pedimos ao Senhor que fale conosco de forma que nós possamos entender, compreender e sermos tocados pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder dos louvores. Que o teu Espírito Santo tenha plena e total liberdade para ministrar aos nossos corações nesse momento, Pai. Nós oramos assim agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E é esse Deus que, em meio a tanto caos que nós vivemos, Ele é a luz que brilha na escuridão, que nos traz a esperança. Então que possamos adorar o nome desse Deus. Amém? Eita, que nem teve um amém. Olha aí. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta
Amém. E na palavra, em Salmo 119, 5, nos falado que a palavra é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. E o quanto o seu caminho está iluminado, o quão você tem buscado ao Senhor, como você tem buscado a presença do Senhor para entender aquilo que Ele tem para você. Porque Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Mas muitas vezes a gente desanima na caminhada, a gente vai andando e acaba tendo problemas e acaba desanimando. Mas nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que não desanimaram. A gente tem Davi, a gente tem os discípulos de Cristo que enfrentaram perseguições, mas que continuaram firmes. E meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero que você pense que os problemas que você esteja passando nesse momento, o quão você está buscando ao Senhor para que Ele ilumine o teu caminho, para que você consiga enxergar que esses problemas diante dele não são nada, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, que possamos cantar que eu tenho chamado e que eu não vou desanimar na caminhada. Amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido
a minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. Os irmãos podem se sentar, a gente vai passar para o momento de oferta. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aqui estamos nós, né? Já agradecendo a Deus pela semana que passou, pela semana que está iniciando. Agradecendo a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, prestando o nosso culto a Deus. Porque o Senhor tem sido presente, eu creio, na minha vida e na vida de cada irmão. Amém? E nesta manhã, referente ao nosso momento de dízimos e ofertas, eu tenho uma passagem bíblica, assim, que há muitos anos atrás, né? Que no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, então, assim, eu acho uma passagem linda, quando a estrela reluziu lá no céu, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e os reis magos foram levar o melhor que eles tinham para agradecer este momento, porque eles entendiam que o Rei dos Reis tinha nascido. Naquele tempo, eu entendo desta forma, né? Então, eles saíram e foram até onde estava Maria, levando né? O ouro, o incenso, a mirra. E isso já era um momento mostrando a cada um de nós a oferta, o dízimo, a contribuição, o momento da gente manifestar-se o agradecimento por tudo. E é uma passagem que eu acho assim, particular meu, eu acho uma passagem muito que demonstra assim, uma forma muito grande de amor, de agradecimento. E está ali em Mateus, né? Mateus 2, a partir do versículo 11. Aí os irmãos vão falar, mas irmã, sim, onde o Senhor falou comigo, né? Mateus 2, 11. A palavra fala conosco, né? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Aí, aqui uma passagem muito interessante que fala, né? Então, abriram os seus tesouros. E nós estamos aqui também, para continuar essa demonstração de amor. Abrindo nossos tesouros, né? Trazendo à casa do Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos. E é um momento de adoração. A gente não pode esquecer disso, né? Os irmãos também podem estar trazendo à casa do Senhor, no momento de adoração, os seus agradecimentos, trazendo à casa do Senhor também ofertas para o celeiro, porque é a demonstração de que o Senhor nos abençoa, nós também podemos estar abençoando na casa do Senhor e aqueles que estão lá fora e que precisam também. E com tudo isso, apesar desse momento de adoração também, teve a oração. E que a gente também esteja agradecendo ao Senhor com as nossas orações, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós,
mesmo em lutas, dificuldades, enfermidades, mas o Senhor não, como diz a palavra, não perdeu o controle de nada. Ele está sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, e que a gente tem que reconhecer isso, demonstrando o nosso amor na casa do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus por a oportunidade. Nesse momento a gente pode estar orando em agradecimento ao Senhor por tudo, tudo. Senhor Pai querido, aqui estamos. Ô Pai querido, para agradecer a Ti, Senhor, porque desde o início, desde o começo, Senhor, somos ensinados a estar, Senhor, louvando, agradecendo, reconhecendo, Senhor, ó Deus, o Teu grande amor por cada um de nós, porque a palavra mesmo diz, o Senhor nos amou primeiro. E uma forma de estarmos, Senhor, demonstrando também, ó Senhor, o nosso agradecimento é trazendo na casa do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, ó Senhor, nossos alimentos para ajudar no celeiro. Aqui estamos, Senhor, para colocar diante do Teu altar o nosso culto diário, o nosso culto de agradecimento pela noite, pelo dia, pelo emprego, Senhor, pela saúde. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, para demonstrar a Ti o nosso grande amor para contigo, porque o Senhor nos amou primeiro e não podemos esquecer disso, Senhor. O Senhor tratou com cada um de nós e tem tratado e vai continuar tratando, eu creio. Para a honra e glória, aqui estamos, Senhor. Honra e glória ao Teu nome em todo o tempo. Amém, Pai querido. Abençoado seja, Senhor, ó Deus, aqueles que estão, Senhor, ó Deus, para ofertar, para dizimar, para prestar a Ti, Senhor, o culto diário e este culto de hoje, Pai, para adorar, agradecer, engrandecer, reconhecer, Senhor, ó Deus, o quão maravilhoso Tu és em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por tudo. Amém, amém e amém, Senhor. Aleluias. Só reforçando o que a irmã falou, os irmãos podem trazer as suas ofertas, a gente vai estar tocando mais uma música, tá bom? Só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo. Eu te ouço para sempre.
amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, ele é o grande eu sou, ele é o Cordeiro que me salvou, ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém, amém. E, meus irmãos, esse Deus que nós cantamos, que é o príncipe da paz, nós precisamos estar cheios dele, para que nós possamos realmente enxergar um caminho iluminado ali que a gente tenha sobre a nossa vida. Porque muitas vezes a gente olha para as coisas da nossa vida e enxerga um breu. E esse breu é muitas vezes porque nós não buscamos ao Senhor. Nós não falamos, Deus, eu quero me encher do Senhor, eu quero buscar, eu quero estar mais próximo de Ti. Porque conforme a gente está mais próximo de Cristo, é aí onde a gente começa a olhar para cima, ao invés de olhar para os nossos problemas. Então que possamos cantar para que Ele possa vir e encher este lugar da presença dEle. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Convide o Senhor lugar. para Ele vir encher É este lugar. o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
por tua glória, Senhor. Que possamos orar ao Senhor para que Ele venha inundar o nosso coração. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo e tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Cante com seu coração. É o desejo que esse do possa ser o desejo do seu coração. Ser inundado. Inundados por tua glória. Mais uma vez. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Pai. Que o Senhor possa vir e inundar os nossos corações com a tua presença, Pai. Que o Senhor possa falar ao mais profundo do nosso coração, assim como eu creio que o Senhor já vem falado. Que o Senhor possa usar o pregador dessa manhã e que o Senhor possa, Pai, continuar a falar aos nossos corações e que possamos ter mudanças reais em nós. E que possamos, Deus, olhar para Ti e enxergar a luz que brilha em meio a toda essa escuridão que temos na nossa vida. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém? Deus tem sido muito bom e fiel conosco durante a nossa jornada nessa terra. E Ele tem sido misericordioso, longânimo, paciente, perdoador dos nossos pecados. Mesmo diante de toda a grandeza dEle, Ele tem sido tudo isso conosco. E nós, muitas vezes, não temos reconhecido esse trabalhar e esse agir de Deus sobre as nossas vidas. E aí, eu gostaria de, nessa manhã, fazer uma reflexão com os irmãos e relembrar coisas que muitas vezes nós já sabemos e já aprendemos, mas muitas vezes esquecemos e não praticamos, né? Deixamos de praticar. Mas como é o que nós temos escutado e temos aprendido nas quintas, nos domingos, nas ministrações que nós temos recebido, muitas vezes nós não acolhemos a palavra de Deus no nosso coração porque o nosso coração está cheio. Cheio de muitas coisas. Cheios das preocupações, cheios das inquietações, cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de muitas coisas. Então nós vamos estar orando mais uma vez nessa manhã, pedindo ao Senhor para que Ele possa nos ajudar a esvaziar esse coração que está tão cheio de tantas coisas, para que a palavra dEle, que é santa, que é poderosa, que é lâmpada, como o Marcos trouxe já na ministração, venha trazer clareza aos nossos pensamentos, ao nosso entendimento, para que a gente possa acolher essa palavra no coração e ela gerar vida em cada um de nós. Amém? Vou te convidar a ficar de pé. E aí nós vamos colocar de fato, né? Eu sei que você já fez isso. Desde que você entrou aqui, eu acredito que você já colocou a sua mente, o seu coração. Mas nós vamos fazer essa oração pedindo para que o Senhor nos ajude a tirar da nossa mente, do nosso coração, toda e qualquer preocupação que nos afaste
de ouvir a voz do Senhor. Às vezes são coisas muito pequenas ou muito grandes, mas diante de Deus nenhuma delas tem valor, porque Ele cuida de tudo. Amém? Bondoso Deus, amado Pai, nós estamos aqui por causa das suas infinitas misericórdias e graças sobre nós. Nós não merecíamos a vida que vivemos, porque somos pecadores, erramos constantemente, muitas vezes sobre o mesmo erro. E eu creio, ó Deus, que é o teu perdão que nos traz aqui nessa manhã, é a tua misericórdia, é o teu favor, o teu amor infinito que muitas vezes não conseguimos compreender. E como a gente já iniciou esse momento, às vezes o nosso coração está tão cheio de preocupações do dia a dia, preocupações terrenas, que nos afastam do Senhor e atrapalham de ouvirmos a tua voz. Nessa hora, Senhor, eu venho colocar a vida da Zilda, da irmã Nilce, do irmão Sebastião, da Cristina, da Nilce, do Richard, da Manu, da Isabelle, do Pedro, Lucas, Marcos. Eu venho colocar a vida do Maurício, da irmã Conceição, da irmã Fátima, da Giane, do Edmilson, a minha vida, que estamos aqui querendo e desejando ouvir a tua voz, clamando que o teu Espírito Santo tome a nossa mente, o nosso coração nessa hora. Que toda a inquietação, que toda a preocupação, que tudo aquilo que pode atrapalhar de entendermos a tua voz caia por terra em nome de Jesus. Que o nosso coração possa ser um terreno fértil para acolher a tua palavra e permitir que ela transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para a glória do teu nome, não é para a nossa glória, Senhor. É isso que eu venho pedir. Eu sou apenas uma serva do Senhor e me coloco aqui à tua disposição, para que o Senhor use o meu falar, o meu pensar, para a glória do teu nome. É esse o meu pedido e agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não esqueci ninguém, né? Não. Glória a Deus. O bom de estarmos num grupo menor é que você consegue lembrar do nome de todos. Falei Lucas, sim. Comecei com Lucas, Pedro e Marcos. Falei todos. Mas vamos lá. Eu fui buscar no Senhor e, na verdade, essa palavra ela veio primeiro ao meu coração, para me lembrar muitas coisas do trabalho do Senhor sobre as nossas vidas. E aí eu fui meditar na palavra do Senhor e a primeira coisa que Deus falou, e que na verdade Ele tem falado, é que todos nós estamos num processo diante do Senhor, não é diante dos homens, nem diante da igreja. Você, eu, cada um de nós estamos passando por um processo. O que é um processo? O que é um processo? Quando a gente vai fazer uma receita, vou trazer para algo bem prático, a gente tem os processos. Os segmentos, né? O passo a passo, até chegar no objetivo final, não é isso? Então, quando a gente vai, por exemplo, cozinhar, a gente separa os alimentos, já tem os ingredientes, tudo que nós vamos precisar usar, para depois não ter que sair correndo, porque às vezes acontece isso comigo, faltou tal coisa, eu paro e vou buscar, né? Só que com Deus não é assim, Ele tem sempre o processo pronto, porque Ele não trabalha com o nosso tempo, Ele não trabalha com a nossa forma, mas Ele trabalha aquilo que Ele deseja em nós. Então a primeira coisa que a gente tem é que Deus não usa do nosso tempo, mas Ele usa todas as circunstâncias que estão ao nosso redor para tratar a nossa vida. E com os filhos dele não é diferente. Uma coisa que ficou fixada bastante na minha mente é que não é o homem que escolhe Deus. Não é você que escolheu Deus. Não foi eu que escolhi Deus. Foi Deus que me escolheu e se revelou a mim, como Ele se revela a você. E aí isso trouxe um desenvolvimento da minha fé com o Senhor. Mas para isso eu preciso primeiro o quê? Para Deus se revelar a mim, o que eu tenho que fazer? Buscar de todo o coração. Lá em Jeremias 29:13, que foi uma das referências que nós tivemos aí as semanas anteriores, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então todo mundo que está aqui vai ter a revelação de Deus? Não.
Só quem buscar a Deus de todo o coração. E a busca a Deus de todo o coração não é só no domingo de manhã, ou na terça, ou na quinta, mas é diária, constante. E eu vou voltar, para a minha ideia de origem, que era a gente refletir um pouco sobre a vida de uma pessoa que atendeu ao chamado do Senhor, e durante esse chamado, essa pessoa foi transformada. Eu considero que essa pessoa foi extremamente perseverante. E que eu acho que falta muito isso em mim, Mas ele é uma das referências em perseverança e fé. A gente geralmente cita ele quando a gente cita lá os patriarcas da Bíblia. Mas a gente pouco para falar sobre a vida dele. E assim, na verdade, tem um fato da vida dele que a gente tem como marcante, como destaque, que a gente fala assim, não sei se eu conseguiria passar por essa situação que essa pessoa passou. Quem vocês acham que é? Não é Abraão, não é Moisés. E por sinal eu confundo ele com Moisés, mas poxa, ele é um senhor espetacular, então ele deve o meu eu tenho que ter muito respeito para falar dele. Olha como nós esquecemos ele. Falaram vários, mas o nome dele não saiu. Saiu Abraão, saiu Isaac, não, Jó também não é Jacó. Meu Senhor, irmão, ele não está esquecido. Pelo contrário, ele foi um exemplo de fé. Não é Paulo. O exemplo de fé que nós temos na palavra do Senhor. Também não foi José, foi Abraão. Eu não ouvi Abraão aqui. Vocês estão parecendo o segundo ano, quando fala assim, eu falei, você não ouviu, eu falei, Não, eu falei, não é Abraão? Senhor, me perdoa. E nós vamos pensar, o VAR, sabe o que é o VAR para mim? É verdade, é o VAR, gente. E nós vamos pensar, refletir, relembrar um pouco sobre a vida desse homem, que foi e é de extremo exemplo para nós. Ele começa a história dele ser relatada na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 11. Se você chegar lá no versículo 22, vai começar a falar sobre a família dele, Quem foi o pai que o gerou, que foi Terá. Ele gerou Abraão, Naor e Arã, os 3 filhos. E eles viviam numa terra onde a adoração a deuses era muito forte. Quando Abraão estava ali com a sua família, ele ainda não conhecia o Deus verdadeiro, ele ainda não se relacionava com o Deus verdadeiro. Ali naquela região se adorava o Deus Lua, e era uma adoração assim, muito cheia de misticismo, muito cheia de regras e religiões, e Abraão seguia o que a sua família seguia. É aquela questão de que se a gente nasce num lar católico, a gente acaba tendo a mesma conduta até que somos encontrados pelo Senhor. Só que lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, fala que então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Primeira coisa que Deus fala para Abraão é para ele sair do meio da parentela. Porque a parentela dele era totalmente devota a outros deuses, tinham costumes e tradições que atrapalhava, interferia no processo que Deus tinha para a vida de Abraão. E Abraão obedeceu. Eu acho bem interessante que ele ainda não tinha intimidade com Deus, ele ainda não conhecia o Senhor, mas ele obedeceu. Hoje em dia, para a gente sair da nossa casa, se Deus falar, sai dessa casa que você está e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, dificilmente a gente faz, Enquanto o Senhor não mandar o cheque com o valor da casa onde eu vou morar, a passagem de avião, eu não vou, Senhor. Mas o Senhor acha que eu vou sair da minha zona, que está tudo certinho para ir para um lugar? Eu não vou,
E ali se começa um processo do tratamento de Deus na vida de Abraão. Porque ele precisava aprender essa questão da obediência e da dependência do Senhor. Coisas que muitas vezes nós resistimos. Aprender a depender e a confiar no Senhor. Nós queremos ter certeza que no final do mês o nosso cheque vai estar lá na conta, né? Quem aqui consegue? Eu acho que pouquíssimos, ou talvez nenhum de nós tenha a confiança de dizer assim, eu vou me lançar e Deus vai prover o amanhã. A gente fala, mas a gente não tem essa prática. Todos nós queremos no final do mês o garantido, né? A certeza de que a gente vai ter para pagar. Mas irmã, e eu já ouvi de muitos irmãos aqui, a gente tem contas a pagar. A gente precisa honrar, mas é o Deus da nossa vida que provê aquilo que a gente necessita. Seja o financeiro, seja o espiritual, seja o material, é Deus que provê tudo, nos mínimos detalhes. Então Deus chamou Abraão e foi um chamado bem especial, né? Aqui não diz se foi um anjo, se foi um profeta, só diz que Deus disse a Abraão. Por ele não ter ainda o conhecimento de Deus, ele prontamente obedeceu. E nós estamos aqui diariamente, né, semanalmente, ouvindo a palavra do Senhor e a gente tem dificuldade de obedecer esse chamado do Senhor, a obediência, né? Nós dizemos conhecer ao Senhor, mas a gente tem dificuldade de obedecer ao Senhor em todas as coisas. Não é verdade, irmãos? A gente está sempre caindo nos mesmos erros, na nossa inconstância, às vezes na nossa falta de fé. Mas Abraão, ele foi para viver aquilo que Deus tinha para ele. Ele não conhecia Deus, a sua fé ainda não era uma fé forte ao ponto de dizer vou, e todos os jargões que a gente costuma dizer, Deus vai prover, Deus está à frente, Ele vai me livrar. Ele foi. E nesse ato dele, de abrir mão do conforto da casa, do amparo e proteção da família, ele ali começou a viver o primeiro passo de fé dele. O primeiro desafio de fé dele. E talvez você e eu tenhamos que sair da zona onde nós estamos, de conforto, para viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Não sei se é um emprego que a gente precisa abrir mão para que Deus trate conosco, não sei se é um relacionamento que muitas vezes a gente tem com amigos, com colegas que não são agradáveis ao Senhor e têm nos afastado do Senhor. Não sei qual é o tipo de relação que nós estamos tendo que tem impedido que Deus fale conosco. E que Deus deseja que nós tenhamos um passo de fé para sair desse momento, dessa situação, para que Ele possa tratar conosco. Porque a fé, ela sem uma prática, ela é uma fé morta. Sem uma atitude, ela é uma fé morta. Abraão confiava no Senhor, ele deu o seu passo de fé, que foi sair do meio dos seus parentes. Foi a primeira coisa que ele fez. E o interessante também, que ele saiu e Deus falou para ele, olha, você vai sair do meio dos seus parentes. Mas o que ele fez? Ele levou quem com ele? Ele levou o sobrinho. Ele obedeceu 100% daquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse? Não. Deus queria que ele saísse de toda a parentela. E Ló, na vida de Abraão, eu olhando de fora, como uma pessoa curiosa, espectadora, eu posso dizer até que talvez Ló tenha atrapalhado um pouco do plano, eu estou falando, que Deus tinha para Abraão. Mas até esses imprevistos que nós colocamos na nossa vida, Deus usa para tratar a nossa fé. E com Abraão não foi diferente. Ele saiu. E aí, quando ele chegou à terra, Deus falou para ele, olha, eu vou te dar a terra onde você vai possuir, você vai ter uma grande família, você vai ter muitos filhos, muitos filhos. Quando Abraão ouviu esse chamado do Senhor, ele tinha 75 anos. Aí, alguns podem dizer assim, não, mas eu sou muito velho para qualquer coisa que Deus queira fazer. Deus não se preocupa com idade. Nem de você ser muito novo, como é o caso do irmão Timóteo, nem de você ser muito velho, como é o caso do Abraão. Quando Deus tem para tratar com a sua vida, e Ele quer que a sua vida gere vida nas outras vidas, não importa a sua idade,
Não importa a sua condição financeira, não importa a sua estrutura, Ele vai usar aquilo que é necessário para transformar a sua vida, impactar a vida dos outros. E aí lá no verso 10 diz que no Egito, Abraão acabou descendo para o Egito, porque eles estavam passando um período de muita fome, né? Muita fome ali na terra onde ele estava. E ele falou, eu vou para lá para ver se as coisas ali são um pouco melhor. Mesmo ele tendo posses, mesmo ele tendo abundância financeira, ele também passou pelas adversidades que todo mundo estava passando. Isso nos mostra que mesmo assumindo um chamado que Deus tem para nós, nós vamos enfrentar as mesmas lutas que a nossa geração está passando. Seja uma luta de comunicação, seja uma luta de relacionamento, seja uma luta de questões materiais. Nesse momento aqui, que nós estamos vivendo, pensando na questão global, alguns países estão em guerra. E direta ou indiretamente isso vai nos afetar. Ai, mas Senhor, eu sou sua serva. Mas você não está ilesa disso, não. Houve o período da Covid, todos nós passamos. Né? O que acontece é que nesses períodos nós somos fortalecidos pelo Senhor que anda conosco. E quem não está com o Senhor muitas vezes se sente fraco, desanimado. E muitas vezes chega a se prostrar. Né? Ficar ali caído, até que eles se rendam ao Senhor e o Senhor transforme a vida deles. E não foi diferente, Abraão passou lá pelo Egito. Se você ver aí do verso 10 em diante, vai dizer... Inclusive que ele encontra-se com alguns egípcios. Então, ele conta lá a história de que Sara é sua irmã. E é interessante que quando você lê esse relato, você vê que Deus não falou nada. Deus só observou. Deixou que ele decidisse o jeito que ele ia lidar com a situação. Aqui não diz também que ele foi e perguntou para o Senhor como deveria agir. Não, ele decidiu, olha, Sarai, a gente vai fazer o seguinte, você é muito bonita. E aqui a gente sabe que a cultura é que se um rei chega e quer levar você como esposa, ele pode levar, ele vai me matar. Então, antes que isso aconteça, você é minha irmã e está tudo certo. Os dois concordaram em entrar com essa fala, sem consultar o Senhor, sem crer que Deus poderia livrar, e Deus olha essa situação e não interfere, deixa que a conduza. Só que lá no final você vai ver que Deus falou com o próprio rei, olha, essa mulher já é casada, o que você está fazendo é pecado. Ele falou, e aí o rei foi falar com ele, você está louco? Por que você fez isso? Né? E mostra que nesse momento ele foi meio que ficou com a cara no chão, no sentido de ter sido descoberto na mentira que ele contou. Mas ele continua aí narrando a história dele, ele acaba tendo os servos dele, tendo umas desavenças com os servos de Ló, porque grande era o rebanho que eles tinham, e aí eles começaram a brigar por questão de espaço, e ali acontece de fato a separação. Ló vai para Sodoma e Gomorra, e Abraão fica num outro espaço de território, e Deus reafirma a promessa dele a Abraão, lá no capítulo 13, versículo 14, que diz, o Senhor, a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Era uma segunda vez que Deus fazia uma promessa para Abraão. Eu fico imaginando que se fosse para mim, eu dizia assim, Deus, eu não quero ter tudo isso de filho. Euzinha, né? Mas Abraão nem questionou essa questão. E talvez, até esse momento, ele estava com Ló, ele não tinha ainda sentido a questão de não ter um filho seu gerado. E essa é uma reflexão minha. Por quê? Porque ele estava ali com o sobrinho debaixo dos seus olhos, ele cuidando do sobrinho. Então, a ausência de um filho seu gerado, ainda não tinha sido totalmente sentida. Mas depois que ele se separa de Ló, ele começa a sentir que a promessa de Deus, ela tinha sido feita, e já estava se passando aí algum tempo, e nada havia acontecido com ele. Eu acho que na nossa vida não é muito diferente. Deus nos chama para viver com Ele,
E Ele quer propor para a gente uma vida diferente. E Ele vai permitir que as adversidades e as coisas que nos cercam contribuem e colaborem para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa fé, para transformar a nossa fé. E todas essas situações que Abraão vem passando, elas servem para transformar a fé de Abraão, né? Transformar a forma como ele vê, como ele sente a situação que ele tem vivido. Mesmo obedecendo e cumprindo as ordens do Senhor, ele enfrentou muitos desafios. Ele enfrentou para ele poder aprender a obedecer ao Senhor. E outra coisa que Abraão aprendeu é não se apegar aos limites. Que limites? Limites de tempo, limites de idade, limites de visão, porque às vezes você olha assim, você fala, mas isso aqui não tem mais jeito, não vai acontecer mais nada aqui. Imagina que Deus vai intervir em uma situação assim. Nós colocamos limites para o agir do Senhor. Quando Deus nos chama, Ele nos chama e nos capacita. Mas a nossa forma de enxergar as coisas limita a ação de Deus na nossa vida. Se você continuar percorrendo aí o capítulo 14, você vai ver que, mesmo separado, Ló passa por um período aí de aflição, e aí Abraão vai lá e socorre ele. Depois, o rei Melquisedeque abençoa Abraão. E aí a gente tem, chegando aí no capítulo 15, em que Deus reafirma Abraão. Deus falou de novo com ele. Eu não sei precisar o tempo em que Deus vai falando com ele. Se isso passou 1 ano, 2... Eu sei que do momento que Deus fez a primeira promessa, aos 75 anos, ao momento em que o Isaac ele nasce, passaram-se 25 anos. 25 anos, e você fala assim, nossa, mas é tempo. É tempo. Para os nossos olhos parece um tempo infinito, mas para o Senhor é o período em que Ele está transformando a vida de Abraão. E aí lá no 15, versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas, e aí se você quiser saber quais são essas coisas, você volta e lê o capítulo anterior. Falou Abraão numa visão. Olha aqui está bem específico. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou. É a primeira vez que Abraão pergunta algo ao Senhor. Eu imagino que o coração dele começava a ficar um pouco inquieto, né? Deus fez uma promessa, não sei quando vai ser cumprida, então agora é a hora de eu perguntar. E ele pergunta lá no versículo 2: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aqui Abraão determina como é que as coisas vão acontecer. Ele só fala: olha, você não me deu um filho, então o meu servo, Eleazar, vai ser o meu herdeiro. Que ousado de Abraão determinar diante de Deus como é que as coisas, o rumo que tomaria a sua vida, né? Isso não acontece mais ou menos na nossa vida? Deus te chamou, te capacitou e você fala assim: não, mas hoje eu não vou. Não, mas agora eu não estou podendo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não, porque eu tenho outras prioridades. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Não, mas peraí, é porque agora eu estou com muita coisa na cabeça e eu não estou conseguindo fazer. Você dá um tempo para Deus. Você fala: não, espera aí, Senhor, vai ser da minha forma. E Abraão não foi diferente. Ele falou isso para o Senhor. Mas olha o que Deus responde para ele no 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Simples assim. Não disse quando, não disse onde, não disse como. Só falou que ia acontecer. Eu imagino que para uma geração como a nossa, ansiosa, inquieta, desesperada, Pedro falou que já tinha morrido, né? Mas se ele está aqui na Bíblia, é para nos ensinar alguma coisa. Eu tenho vivido esse tempo de esperar no Senhor.
E eu tenho uma lista de coisas que eu espero no Senhor. E já tem coisas que eu não estou esperando mais no Senhor. E não é que Ele não possa fazer. Mas como a gente falou a semana retrasada, são expectativas que eu criei, mas que nunca o Senhor falou que iria fazer. Né? Muitas vezes nós falamos assim, eu vou fazer assim, assim, assim. E não é o que Deus direcionou, não é o propósito do Senhor para a nossa vida. E aí a gente começa a se amargurar, se frustrar, né? Às vezes até falar coisas que não deveríamos falar contra Deus, porque a gente não sabe viver o processo de Deus para a nossa vida. Se você observar, durante o ano, nós temos quantas estações? 4 estações. Toda a natureza passa pelas 4 estações. Período de muita chuva, período de seca, período de muito frio, período de muito calor. A natureza não reclama, ela espera, né? Porque Deus provê. Só que nós não queremos viver esse tempo do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos confiar e entregar verdadeiramente para o Senhor. Um tempo de espera, ele parece ser infindável, eterno. E o que Deus tem trabalhado na minha vida nesses últimos tempos é que assim, nada do que cada um de nós passamos é eterno. Nem a dor é eterna, nem a alegria é eterna, nem a espera é eterna, nem a satisfação, o gozo de ter é eterno. Tudo tem um tempo certo de começar e de terminar. E qual é o tempo que nós temos vivido para a nossa vida? Qual é o tempo que nós temos vivido para a nossa vida? Nesse processo de transformação que Deus está fazendo em nós. Nós estamos buscando exercitar a nossa fé e confiar no Senhor. E não é só dizer assim, eu confio, mas ter ações de quem confia no Senhor, atitudes de quem confia no Senhor. Ou a gente está só aguardando, esperando que alguma coisa aconteça, que alguma coisa mude. Como é que tem sido esse processo de espera no Senhor? Abraão, ele perseverou, ficou ali, até que chegou aqui no 15 que ele resolveu questionar. E aí, ele, além de questionar, ele deu uma decisão. Ó, é o seguinte, então meu servo vai ser... E Deus falou, não é nada disso. Você está querendo resolver as coisas antes de mim, da sua forma. E não é nada disso. E Deus reafirma para ele a promessa. Lá no versículo 12, aliás, no 13, o Senhor fala, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra em que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu diria, Senhor, eu nem pedi filhos, agora eles vão ser escravizados? Eu, né? Eu, porque eu sou uma pessoa assim, bem questionadora, né? E eu dizia, mas Abraão ouviu quietinho, né? Ele falou, mas eu castigaria a nação, lá no 14, mas eu castigaria a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Já até falou sobre a morte de Abraão. Olha como Deus vai revelando as coisas, né? E aí, não satisfeito com tudo isso, mas olha só como Deus é soberano. Ele já estava prevendo aqui a decisão que Abraão e Agar teriam, Sarai teria, e dizendo as consequências da ação de Abraão, né? Olha, porque você e a sua esposa decidiram tomar essa decisão, o que vai acontecer é que você vai ter filhos, mas eles vão ser escravizados. Talvez quando Abraão recebeu essa promessa, ele ainda não estava entendendo direitinho as coisas que iriam acontecer. Por quê? Porque se você vê que Deus se antecipou, pelo menos a narrativa aqui, Deus profetizou, antecipou tudo que viria a acontecer no futuro. Porque quando você chega lá no 16, aí é que o rolo começa. Mais uma vez, Abraão fez o quê? Tomou uma decisão. A decisão dele foi consultada por Deus? Deus já tinha dito, olha, vai ser um filho seu. Mas como Deus talvez não foi claro com ele, também vai ser de Sara, ele resolveu dar um outro jeito. Eu imagino que
essa vivência de Abraão com Sara não tenha sido muito fácil, né? Porque a gente sabe que a mulher que anseia, almeja um filho, e cada mês ela vê aquela expectativa frustrada, gera nela muitos sentimentos. E às vezes quem paga pelo pato é o homem, né? É nele que é descontado tudo, né? Nem sempre a gente tem a sabedoria de compartilhar, mas às vezes a gente tem de afrontar, de falar, de agredir, né? Principalmente quando a gente não é direcionada pelo Senhor, quando a gente é direcionada pela nossa carne. Então o outro é culpado. É nele que eu vou descontar, consciente ou inconsciente, eu vou descontar nele, né? E não foi diferente. Sara chegou para ele e falou: é o seguinte, ele falou que a gente ia ter um filho, mas não está rolando. Ela ainda coloca lá no versículo, capítulo 16, no versículo 2, ela disse assim: disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Ela sabia que quem não tinha deixado ela ter filho era Deus, mas ela resolveu dar o jeitinho dela. Ela foi falar com Deus? Não, ela deu o jeito dela. Quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Olha, eu quero muito um emprego. Vou dar um exemplo, né? Só que em vez de eu ir falar ao Senhor, colocar diante do Senhor, pesquisar o mercado, ver com o que eu quero trabalhar, eu meto os pés pelas mãos e eu vou fazendo, vou entrar no primeiro que aparecer. Para trabalhar de sábado, de domingo, de feriado. E aí depois que eu entro nesse emprego, a minha vida se transforma num verdadeiro inferno, porque eu não tenho mais vida. Eu vivo na dependência do emprego. Porque eu tomei a minha própria decisão. Para os jovens aí que estão na expectativa de uma namorada. Mas aquela lá é bonitinha, ela veio falar comigo, é cheia de gracinha, vou namorar com ela. Aí começa a namorar. E aí começam a vir as dores de cabeça. Por quê? Porque não foi consultar o Senhor. Eu sempre falo, Deus já tem preparado as esposas certas. Não fique entrando em confusão que você não vai conseguir sair. Eu não proíbo ninguém de namorar, mas vai orar primeiro. Eu sempre falo isso, né? Para qualquer um dos jovens com quem eu me relaciono. Aqui da igreja, fora. Deus tem preparado a pessoa certa, mas vai buscar a direção do Senhor. Mas Senhor, está demorando. Não está. Você não está preparado para receber a bênção que Deus tem para te dar. Então Ele está te preparando, você está no processo. E, voltando aqui para o nosso texto, Sara resolveu ser bênção na vida de Abraão e propor que eles tivessem um filho. Só que não da maneira correta, da maneira buscando no Senhor. Ela sugeriu que ele se deitasse com quem? Eu acho que Abraão já estava numa fase que falou assim, é melhor eu ficar quieto e obedecer, porque o negócio já está tão azedo aqui, que se eu falar não, imagina essa mulher virando contra mim, né? E ele fez o quê? Ele aceitou. E aí o que aconteceu? Ela engravidou, a serva engravidou. E quando a serva engravidou, o que Agar fez? Porque essa serva aí começou a maltratá-la, fazer. Abraão mais uma vez falou, faz o que você tem que fazer aí, para mim está tudo certo. Né? E aí ela começa a apertar o parafuso da Agar, judiar dela, no sentido de maltratá-la, acredito que não fisicamente, mas com palavras, né? Com atitude. E Agar resolveu fugir, falou, chega, estou cansada. E ela fugiu. E quando ela fugiu, o que aconteceu? O anjo foi lá no deserto falar com ela. Porque nada foge aos cuidados do Senhor. Agar estava nos planos do Senhor. Era propósito do Senhor que isso também acontecesse. E aí ela ouviu o anjo falar, volta e você vai ficar lá com a sua serva. E eu vou te dar muitos filhos. Ele falou, multiplicarei tanto os seus descendentes. Está lá no versículo 9. Que ninguém os poderá contar. Então ali já se começava a descendência de Abraão, né? Agar voltou, tiveram um filho, o filho foi chamado o quê?
Ismael, né? E tentaram viver ali em harmonia. Olha lá, no versículo 15 ele resume: Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Aparentemente, aos olhos humanos, já estava tudo resolvido. Não é verdade? Era um filho, ele agora tinha um filho. Conseguiu contornar ali um pouco a esposa, né? Que ela deu a sugestão, ele acatou. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida deles. Abraão e Sara estavam passando por um processo que eles precisavam confiar plenamente em Deus. Mesmo em meio às coisas não acontecendo. Mesmo em meio a eles não verem respostas aos seus próprios olhos. Mesmo em meio a, como disse o Marcos, a escuridão que muitas vezes a gente enxerga. O Senhor estava trabalhando. O Senhor não se limita a tempo, o Senhor não se limita a situação. Nada é limitador para o agir de Deus na nossa vida. E não é diferente na vida de Abraão e Sara. Ele aceitou o conselho de Sara, se deitou com Agar e, diante de tudo que ele estava vivendo, ele decidiu, porque muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente para e fala assim, já que não está acontecendo nada, eu vou tomar uma decisão. Uma decisão de partir, uma decisão de começar um curso, uma decisão de mudar de trabalho. A gente para e toma uma decisão. E muitas vezes essas decisões, elas não são buscadas no Senhor, direcionadas no Senhor. E nós sofremos as consequências dessas escolhas ruins que nós fazemos. Aí a gente vira para Deus, mas Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E eu acredito que Deus só olha e fala, você sabe, foi a sua escolha. A sua escolha de não orar, a sua escolha de não buscar a minha direção, a sua escolha de não confiar em mim, a sua escolha de não esperar o meu tempo de agir, foi a sua escolha. A sua escolha de não depender de mim, de ter uma fala, mas não ter uma prática. A sua fé não ser uma fé prática, uma fé que mostra através de ações, de obras, que de fato você confia em mim. Porque quando a nossa fé está fraquejando, o que a gente tem que fazer? Dobrar a oração, dobrar a leitura da palavra, dobrar o nosso momento de busca e intimidade com Deus. Mas no momento que a gente está fraco, o que a gente faz? A gente vai reclamar, a gente quer se afastar mais de Deus. Não é assim que muitas vezes a gente toma as nossas decisões, mas eu estou tão desanimada, não quero não vou orar não. Estou tão desanimada, não quero ler a palavra. Sendo que é ali que está a nossa cura, o nosso conforto e o nosso consolo. Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos, apesar da nossa atitude. As nossas atitudes, elas não atrapalham Deus, elas não mudam o percurso da rota que Deus tinha para a nossa vida. Está aí que Ele já tinha antecipado lá no capítulo 15, esse acontecimento da vida de Abraão. Então não foi surpresa, mesmo tendo sido uma decisão de Sara e Abraão, ela estava dentro dos planos do Senhor, dentro dos propósitos do Senhor. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente. E aí a gente vai lá para o capítulo 17, e no capítulo 17, Abraão já estava com 90 anos de idade. Então lá, olha só, do 16 para o 17 se passaram 4 anos. Ele já estava lá com... Não, 99 não. 99, desculpa, gente. Quando Abraão estava com 99 anos, então não foram 4 anos. Foram bem mais. Deus falou com ele apareceu e disse, eu sou o Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Deus vai cumprir alguma coisa na sua vida se você anda longe do Senhor? Não. Capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro.
estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Mais uma vez, Deus reafirma a promessa na vida de Abraão. Mais uma vez. E é muito bonito esse capítulo 17, porque ele está prestes a receber a promessa dele, que era um filho legítimo, um filho dele. Imagina o quanto esse homem já deve ter cansado, se animado, desanimado, voltado a se animar. Não é assim com a gente? Perseverado, enfraquecido um pouco. Mas em toda a trajetória da vida dele, ele manteve a fé dele no Senhor. Olha lá, e Deus começa a falar, estabelecer uma aliança, um pacto que ele faz ali com Abraão. No verso 7 ele fala: estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Essa é uma aliança que Deus faz com ele. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus dele. Isso mostra que quando Deus estabelece promessas na nossa vida, e Ele cumpre para que Ele seja o nosso Deus. Ele não cumpre para o nosso bem-estar. Ele não vai te dar uma namorada só porque você vai ter com quem compartilhar a vida, beijar, casar. Não. Para que a vontade dele se cumpra. Quando Deus te transfere de um trabalho para o outro, é para que a vontade dele se cumpra e você seja bênção ali. Quando Deus te abre a porta de estudar, é porque Ele quer que você aprenda alguma coisa e ali também você seja bênção. Nunca as bênçãos do Senhor ela é exclusiva para mim, mas ela alcança todas as pessoas que estiverem comigo. Você já parou para pensar isso? Assim como as coisas ruins da nossa vida, elas também trazem consequências para as pessoas que estão ao meu redor. Se eu tomo uma decisão errada, isso não impacta só a minha vida, mas impacta a minha família, impacta a minha igreja, os meus relacionamentos. Agora, se eu tomo a decisão de caminhar com Deus e servir a Deus, então isso também vai impactar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, uma pergunta para você parar e pensar. Como é que a sua vida tem impactado as pessoas ao seu redor? Como é que a sua vida, o seu proceder, o seu falar, o seu agir, tem impactado as pessoas ao seu redor? A sua família, os seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus estudos. Como é que ela tem feito diferença? Ela tem feito diferença para o ruim, porque onde você chega a discórdia, chega a agitação, chega a irritação, chega o caos. Ou quando você chega, você consegue estabelecer a paz, levar a paz. Você consegue trazer a serenidade do Senhor, a alegria do Senhor. Como é que a sua vida tem impactado as pessoas que estão ao seu redor? A vida de Abraão, ela impactou a minha vida. Como assim? Nós somos filhos na fé de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. E hoje, se a gente pode compartilhar essa reflexão, é porque ele perseverou no Senhor. Mesmo falhando, mesmo muitas vezes não entendendo, mesmo muitas vezes fazendo a escolha dele, ele perseverou no Senhor. E aí, se você for, a gente vai avançar um pouquinho, capítulo 18. Esse capítulo é um capítulo, acho que do desfecho final da história, né? Claro que se você vai avançar, você tem ainda o nascimento de Isaac e tudo mais, mas eu acho que ele é um dos mais marcantes. No 18, o Senhor aparece a Abraão, perto do carvalho de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés
e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que se recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Abraão não conhecia esses homens, não sabia nem qual era o propósito dele, mas ele estava disposto a servir. Ele estava disposto a ajudar. Nem sempre nós temos essa prontidão em ajudar. Às vezes a gente tem e recolhe para nós. O meu não falta, né? O meu está garantido. Mas a gente nem sempre estende àqueles que necessitam. A igreja aqui tem uma prática de estender, mas talvez tenha outras coisas da nossa própria vida que a gente precisa estender às outras pessoas e que a gente não esteja fazendo. Mas Abraão, nesse momento, com essa atitude, ele se dispôs a servir. Quando ele viu que eles estavam ali cansados, espera aí, está sol quente, vou preparar ali uma comida. E aí eles responderam, está bem, faça como está dizendo, responderam. Só isso. Ele não perguntou nome, sobrenome, nem que horas ia sair a janta. Ele simplesmente falou assim, já que você está se dispondo aí, a gente aceita, né? E Abraão, ele foi apressadamente. Outra coisa que eu achei interessante, ele não prepara tudo sozinho, ele chama outras pessoas para ajudar ele. Olha lá, apressadamente ele foi até a tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça um pão. Depois ele correu no rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo. Olha quantas pessoas ele colocou para trabalhar junto com ele. Porque você nunca está sozinho. Você está para caminhar com pessoas e levar essas pessoas a caminharem com você junto a Deus, né? Não é para você andar só. Olha lá, no 7 eu acabei de ler. 8. Trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore, pronto ali a servir. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Eu já ia ficar com a pulga atrás da orelha. Peraí, chega 3 homens, eu não conheço. Sirva a janta, ele pergunta do meu marido? Né? No meu caso, ele pergunta do meu marido. Aí eu já penso, é dívida. É dívida, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que prestar conta, né? Porque eu imagino que esse tempo de preparação ali dos alimentos, quanta coisa passou na cabeça de Abraão, ou não. Na minha cabeça, Cláudia, passaria 1000 coisas. Porque o meu pensamento vai a 1000. Mas Abraão simplesmente preparou a comida e foi levar. E aí quando ele está ali de prontidão, vendo os servos comer, ele pergunta, onde é que está a sua mulher, Sara? Opa, tem coisa errada aí. Né? Já me conhece, sabe quem eu sou, veio com o endereço certo. E aí ele respondeu, ali na tenda, respondeu ele. 10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha que versículo lindo esse 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que está impossível na sua vida? Que você está colocando como barreira para o agir de Deus? É o relacionamento? É o casamento? É uma mudança de trabalho? É uma mudança de rota completa? O que você está colocando como limitador para o agir de Deus na sua vida? Está colocando as pessoas? Porque Sara se colocou como um limitador. Eu sou velha. Meu aparelho reprodutor já nem funciona mais. E aí ela riu. Porque Sara ainda não tinha o conhecimento e a intimidade com Deus de confiar que Ele poderia fazer todas as coisas. Fazer o impossível. E aí ele continuou, lá na parte B do versículo 14. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Olha, eles já andavam com Deus há algum tempo. Eu entendo que a mentira não é algo que tem que fazer parte da vida do cristão. E aqui eu não estou nem julgando a Sara, eu estou falando sobre nós. Sobre nós.
Porque se nós somos cristãos e ainda andamos com mentiras, significa que a gente anda muito longe do Senhor. Se a gente falta com a verdade, é porque a gente anda muito longe da intimidade com Deus. Porque nós não temos o temor do Senhor. Se a gente ainda continua mentindo para o próximo, mentindo para nós mesmos e até muitas vezes mentindo para Deus. Como se isso fosse possível, né? Mas ela disse que ela teve medo e por isso ela riu. Aí o anjo ainda fala, não, o anjo não, né? O homem. Não negue, você riu. E muitas vezes nós mentimos na cara dura, como prova de que o nosso relacionamento com Deus está muito longe de ser o que deveria ser. E aí, tem uma parte de que Abraão começa a interceder por Sodoma e Gomorra, porque Deus vai destruir essa cidade. É uma cidade que habita muita perversidão, coisas que desagradam ao Senhor, mas o Abraão vai lá e intercede. Senhor, ele começa, se tiver 50 justo, 40, 30, 20, e se tiver um só, né? Um só. Deus falou, ainda assim eu terei misericórdia, porque a misericórdia de Deus se estende a quem Ele quer, da forma como Ele quer. E aí Deus começa a falar um pouco sobre os descendentes de Ló, e eu acredito que Deus trata isso, mostra isso, porque Ló caminhou com Abraão e era uma preocupação dele, era um cuidado dele para com o seu sobrinho, e Deus revela aqui. E aí quando chegamos lá no 20, Abraão em Gerar, que é uma nova terra, novamente ele usa do quê? Do engano, para enganar novamente um rei, dizendo que Sara era sua irmã. Mais uma vez ele passa por isso, mesmo diante de tudo que ele estava vivendo com Deus, ele não abandonou isso, ele não deixou isso. E aí, inclusive, o povo fica doente por causa dessa mentira contada por Abraão, e ele é obrigado a interceder para que Deus curasse Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, e Deus restaura a saúde desse povo. Olha que coisa, por causa de Abraão, por causa do casamento dele, por causa do cuidado de Deus, Deus chegou a ferir um povo com doença por causa disso. Mas você acha que isso vai ficar ileso na conta de Abraão? Não fica não, Deus vai acertar depois as contas com ele. E aí no capítulo 21, nós temos o nascimento de Isaac. A grande promessa se cumpre. Quanto tempo demorou essa promessa? 25 anos. Foi um período de dificuldade, um período de alegrias e às vezes tristezas, um período dele aprender a confiar no Senhor, completamente, plenamente, um período dele exercitar a fé, crer naquilo que não existia, crer naquilo que aos olhos dele era impossível, por ele já ser idoso e a esposa também, mas quando Deus faz uma promessa, não importa o tempo que leve, ela se cumpre. Não importa as adversidades que possam acontecer no caminho, ela se cumpre. As promessas de Deus na nossa vida, ela se cumpre. O processo que Deus tem para transformar a nossa mente e o nosso coração, Ele vai levar adiante. Não importa se Ele vai usar a enfermidade, se Ele vai usar o luto, se Ele vai usar a perda, se Ele vai usar a separação, mas Ele vai usar o processo que Ele tiver que usar para trabalhar o nosso interior e nos transformar em filhos dEle. E como disse Jesus para Paulo, por que você resiste? Quanto mais você resistir, mais dolorosa vai ser a sua dor. Ele falou para Paulo, por que você resiste ao meu arguilhão? Quanto mais você resiste, mais você vai sofrer. Todos nós estamos num processo de transformação na mão do Deus Altíssimo. Se você realmente entregou a sua vida para o Senhor, você e eu estamos nesse processo de transformação. Agora, se vai doer mais ou menos, vai depender da forma como nós nos comportamos diante desse Deus. Da nossa entrega. A gente não começou falando lá de Jeremias 29:13? Se a gente buscar de todo o nosso coração, nós vamos o quê? Achar o Senhor. Achar a intimidade com o Senhor. Achar a reverência ao Senhor. Mas o problema é que às vezes a gente só busca Deus na superficialidade. E aí quando as lutas vêm, quando aquelas tempestades fortes vêm, quando o mar se levanta contra nós, a gente começa a chorar.
e entrar em desespero. Vou morrer afogada. Cadê Deus? Né? Por quê? Porque a nossa vida muitas vezes é muito superficial com Deus. Abraão foi aperfeiçoado em sua fé e na obediência. E ele teve boas obras quando ele interviu na vida de Agar, na vida de Ló, seu sobrinho. Ele agiu de acordo com o agrado do Senhor. Mas ele foi aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado. Você acha que eu e você não seremos tolos sem pensar nisso? Se Jesus, que era perfeito, foi aperfeiçoado na dor e no sofrimento, que dirá eu e você? E resistir é pior. Vai nos causar mais dor. Então o que cabe a nós? Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar na palavra do Senhor para que ela ilumine os nossos caminhos. Para que a gente saia da superficialidade. Para que o seu percurso de vida seja de aprendizagem, seja de confiança, para que as pessoas olhem para você e falem, ali tem uma serva do Senhor. E não é porque eu uso saia, porque eu nem estou de saia, mas é porque o meu falar, a minha oração, o meu perseverar testemunha sobre isso. Porque as pessoas, não é eu chegar e pregar, como eu estou usando esse momento, mas as pessoas veem a minha perseverança no Senhor. As pessoas conseguem olhar para você e ver a sua perseverança? Ou quando você abre a boca, você só reclama? Ai, porque eu estou doente, ai, porque fulano está doente, ai, porque... Ai, está tudo tão difícil, né? É só dor e luta. Eu gosto de falar com a irmã Nilce, que ela fala assim, está tudo bem, não estou sentindo nada. Porque Deus tem sustentado, e ela conta daquilo que ela vive com Deus. Mas tem gente que só abre a boca e só fala coisa ruim. Ai, porque estou com dor aqui, ai, porque agora é isso, ai, porque agora é aquilo. Nunca tem uma gratidão nos lábios. Nunca esboça aquilo que Deus tem feito na sua vida. Só conta a derrota. Né? E aí a gente fala, que Deus nós estamos servindo se a gente só conta isso? Só conta dor, só conta tristeza, só conta angústia? Que tipo de Deus a gente está servindo? Se Abraão não tivesse perseverado, mesmo de vez em quando ele dando umas escorregadas, quem estaria aqui para contar a história dele? Quem relataria a perseverança e a fé desse homem no Senhor? De esperar 25 anos para o cumprimento da sua promessa. Você consegue enxergar o processo de transformação que Deus está fazendo na sua vida? Consegue perceber quem você era lá atrás? E como a sua mente foi sendo transformada pela palavra de Deus? Antes eu brigava, antes eu fazia, agora não, eu vou buscar em Deus, eu levo a Deus em oração. Antes eu era precipitada, acelerada, agitada, agora não, eu vou buscar diante do Senhor. Eu vou deixar as angústias e as inquietações diante do Senhor. A sua fé, sem obras, ela é morta. Tiago fala isso. Ele dá até o exemplo que se você vê alguém passando necessidade, você fala, Deus te abençoe e manda ele embora, você é um crente de boca, você não exercitou ali a sua verdadeira fé, porque ela precisa vir acompanhada de ações. Como é que a sua fé tem sido acompanhada de ações? Como é que a sua fé tem sido mostrada através das suas ações? Você consegue parar e pensar nisso? Porque não adianta a gente ouvir e não fazer uma aplicação para a nossa vida. Então você vai levar esse pensamento para essa semana. Senhor, eu digo que eu tenho fé no Senhor, mas eu não estou conseguindo enxergar a minha fé em obras. E aí eu também fiquei refletindo sobre isso na minha vida. A minha fé em obras pode ser aquele momento em que, mesmo que eu não veja nada, eu vá lá e faça. Mesmo que eu marque um encontro com os irmãos, não venha ninguém, mas eu estou lá e eu não vou murmurar, eu não vou julgar, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte. Mesmo quando eu olho e vejo alguns irmãos desanimados, eu vou perseverar, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu não estou servindo a homem nenhum, eu estou servindo ao Senhor. Como é que a minha fé tem sido aperfeiçoada? Como é que eu posso demonstrar a minha fé no Senhor? Como? Uma vida pela fé, ela só é vivida se eu tiver intimidade com Deus. Senão ela é uma fé morta.
Se eu não tiver intimidade com Deus, então eu também não vou conseguir desenvolver a minha fé. E eu preciso ter intimidade com Deus. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Oração, meditação na palavra, jejum. Ele não fala em vir na igreja. Eu vir à igreja é uma consequência dessa busca, porque eu vou querer compartilhar com os meus irmãos. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, uma pessoa não, eu vou abrir, né, espaço. A gente foi assistir a peça No Jardim do Inimigo, e ela é interpretada por um rapaz que se passa no papel do diabo. E aí o diabo vira e pergunta assim: quantos capítulos da Bíblia você leu? Eu falei: nossa, se falar isso lá na minha igreja é só um versículo por dia, e olhe lá, não pode ser capítulo. E ele pergunta: quantos capítulos da Bíblia você leu? Mas eu aposto que você está inteirado sobre os jogos que está acontecendo. Mas eu aposto que você sabe da separação da Virgínia e de não sei quem, o marido dela, que eu não sei nem quem é. Aposto que você sabe sobre isso. Aposto que você sabe sobre os movimentos de guerra que está acontecendo. Mas a Bíblia você não tem paciência de ler. Te dá sono, te dá preguiça. E não é verdade isso, irmãos? Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Eu li um pouco mais porque eu estava meditando na palavra. Mas, para mim, um despertar para mim. Agora, você quer dizer que você tem intimidade com Deus se você não lê a palavra? Que é aquilo que revela Ele para nós? Revela o querer dEle para nós? Revela a nossa forma de agir? Não, impossível. Então a intimidade com Deus vai pela oração. Quantas horas de oração essa semana? Horas. Eu não estou falando minutos. Porque aquelas orações do almoço, do café, não conta. Não conta. E eu estava até falando para uma irmã essa semana: irmã, antigamente nós tínhamos muito mais temor e reverência em relação às orações, né? Então a gente ouvia muita gente falar assim: eu levanto pela manhã, já dobro o meu joelho, faço a minha oração. Depois eu vou lá para o meu café da manhã, agradeço. Né? E aí alguns podem achar isso religiosidade, mas na verdade é uma reverência, é um temor que se tem diante de Deus. E hoje em dia a gente não faz isso, porque o tempo está muito corrido, não dá. Não é verdade? Não dá. Quando vê, já deu a hora do médico, quando vê, já deu a hora do trabalho, quando vê, já deu a hora de pegar o ônibus. Mas a Bíblia fala que a gente tem que orar em todo tempo. Então, sem a oração, sem a meditação na palavra, sem o jejum, sem a comunhão, nós não temos intimidade com Deus. Abraão obedeceu a Deus, mesmo não sabendo quando a promessa iria acontecer, onde ela iria acontecer, como ela iria acontecer, ou por que ela iria acontecer. E durante todo esse processo, ele foi tratado pelo Senhor. A fé dele foi amadurecendo, ele foi se fortalecendo no Senhor. Nenhuma prova é impossível para Deus. Nenhuma dor, seja ela qual for, é insuperável para Deus. Nenhum fracasso, ele é permanente. Nenhum. Diante de Deus, nenhum fracasso é permanente. A fé, para ser verdadeira, ela deve ser acompanhada de ações, de atitudes concretas. Eu não sei como é que você tem demonstrado a sua fé. E isso foi uma reflexão que eu trouxe para mim. Durante esse processo que Deus está fazendo na nossa vida, como é que a sua fé tem sido demonstrada? Como é que a gente consegue ver a sua fé em Deus? Você conseguiria numerar agora, parar e pensar: não, mas espera aí, eu demonstro a minha fé em Deus quando eu faço isso. Vir na igreja, não. Como é que você consegue demonstrar a sua fé no Senhor? Se a sua fé realmente está no Senhor, então o seu falar tem que mostrar isso, a sua atitude tem que mostrar isso, a sua perseverança precisa mostrar isso. Eu não sei exatamente o que Deus tratou no seu coração nessa manhã, mas eu acredito que se Ele mandou essa palavra é porque alguma coisa Ele queria tocar em você, Ele queria despertar em você, Ele queria te abrir os olhos. E eu desejo muito que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, tenha te lembrado que você está num processo de transformação do Senhor, que não é o seu tempo,
que não é a sua forma, que não é o seu jeito, mas que vai ser tudo para a glória de Deus. No final é para a glória de Deus. No final tem que ser para a glória de Deus. Né? E aí, como um dos momentos da minha fala, se as suas expectativas foram frustradas, é porque eram suas, não eram de Deus. E Deus, Ele permite isso, porque Ele quer transformar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus pela vida de Abraão, pela vida de Sara. Vamos agradecer porque Ele não desistiu de nós e porque o processo que Ele tem de transformação está acontecendo e vai acontecer. E onde nós estivermos, nós vamos ser bênção. É o desejo do nosso coração. Pai bendito, santo e poderoso, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos permitiu refletir um pouquinho só sobre a vida de Abraão e ver que durante essa trajetória da vida dele, o Senhor sempre esteve com ele, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de alegria, o Senhor sempre esteve, e que todas as promessas que o Senhor fez para a vida dele se cumpriu. E se cumpriu não para que ele fosse elogiado, que ele fosse reconhecido, mas para mostrar que o Deus a quem ele serviu é fiel. É um Deus poderoso que age de geração em geração, que não se esquece de nenhum dos teus filhos. Um Deus que não tem limites, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém, jamais, nada. Eu venho nessa manhã, Senhor, pedir para que o Senhor, mais uma vez, possa destruir aqueles obstáculos e barreiras que nós colocamos para o teu agir. Que o Senhor venha transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que em tudo, absolutamente tudo, possamos glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, trata com cada um dos meus irmãos, mostra a cada um de nós como a nossa fé tem sido uma fé viva, uma fé atuante, uma fé verdadeira, uma fé através de ações que testemunham sobre o Deus a quem servimos. Continua a falar com os nossos corações, que a nossa semana seja uma semana debaixo da tua direção, orientação, da tua visão celestial, que em nenhum momento a gente se aparte do Senhor. Não permita que, quando a gente põe o pé para fora, Senhor, a gente se transforme, se vire outra pessoa, esqueça tudo aquilo que o Senhor já tratou conosco. Não permita, mas que essa palavra venha ser como um martelo para quebrar a dureza do nosso coração, que ela venha transformar o nosso modo de pensar, para que possamos pensar como o Senhor e glorificar o Senhor. Abençoe a nossa família, nos leva em paz, nos leva conduzidos pelo Teu Espírito Santo, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça, não para nos regozijarmos e vivermos esbanjando, mas para testemunharmos que o Senhor caminha conosco. Esse é o nosso desejo, que possamos levar a Tua paz para dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nos nossos estudos, que a Tua paz esteja sobre nós. É esse o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.